Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no The Deep Dive. Olá. Hoje o foco é o cérebro humano e as descobertas mais recentes, sabe? Do período ali de 2020 a 2025. Isso aí. Temos aqui uma coleção de artigos, pesquisas e notas que, olha, mostram como nossa visão do cérebro está mudando numa velocidade incrível. É impressionante mesmo. Nossa missão aqui é investigar como algumas ideias, assim, bem estabelecidas estão sendo questionadas. Como o cérebro demonstra uma capacidade de adaptação surpreendente, mesmo na vida adulta, e como a tecnologia está abrindo novas janelas para entender e talvez até aprimorar nossas mentes. Exato. Acho que teremos algumas surpresas pelo caminho, hein? Com certeza. Tem muita coisa interessante acontecendo. Então, por onde começar essa exploração? Talvez com uma ideia que muita gente conhece. A de que a depressão é basicamente um desequilíbrio químico. Isso ainda se sustenta? Olha, essa é uma ótima pergunta para começar, porque houve uma reviravolta, assim, bem significativa aí. É mesmo? Sim, uma revisão massiva de estudos que saiu em 2022 analisou, décadas de pesquisa sobre a teoria da serotonina na depressão. Aquela ideia, né, de que a causa principal seria a baixa desse neurotransmissor. Sim, super conhecida. Pois é, e a conclusão foi surpreendente. Não encontraram evidências fortes, consistentes, que apoiem essa ligação direta. Peraí, como assim? Mas essa ideia do desequilíbrio químico, especialmente da serotonina, nossa, isso não foi a base para muitos tratamentos e para a forma como a gente falava sobre depressão por anos? Exatamente. Essa hipótese ela dominou o campo desde os anos 90, né? E moldou a percepção pública e até médica sobre antidepressivos, como se eles fossem só corrigir um déficit químico. Entendi. E a falta de provas robustas que essa revisão mostrou está forçando a comunidade científica e a clínica também a olhar para um quadro mais complexo, sabe? E para onde está indo o foco, então? O foco agora se desloca mais para alterações em neurocircuitos, o papel do estresse crônico, traumas, até inflamação. E como diferentes terapias, inclusive as não farmacológicas, podem abordar esses fatores de uma forma mais integrada. Faz sentido, né? É pensar de forma mais ampla. E essa tendência de revisar ideias dominantes, ela parece se aplicar a outras áreas também, tipo o Alzheimer, a hipótese das placas de beta-amiloide como causa principal. Isso também está sendo questionado. Sim, a história do Alzheimer também se mostrou bem mais complexa do que se pensava. Por muito tempo, o foco foi quase que exclusivo nessas placas de proteína beta-amiloide que se acumulam no cérebro. Certo. Só que muitos ensaios clínicos feitos ali entre 2002 e 2022, que usaram medicamentos para limpar essas placas, eles falharam em demonstrar uma melhora significativa na cognição dos pacientes. Mas espera, os remédios conseguiam limpar as placas ou não? Então, em muitos casos, sim, conseguiram. Cerca de 80% desses estudos foram eficazes em reduzir a carga amiloide. E mesmo assim não melhorou a cognição? Pois é, isso não se traduziu em benefício clínico claro para os pacientes. E ainda tem outro fato intrigante. Existem idosos com cérebros, cheios de placas amiloides, mas que mantêm a cognição perfeitamente normal. Nossa! Isso sugere que o amiloide pode ser talvez uma consequência ou um marcador da doença, né? E não necessariamente a causa raiz em todos os casos. Que reviravolta! Sim. E mesmo o medicamento mais recente, aprovado em 2023, o lecanemab, que foi projetado justamente para limpar essas placas, ele mostrou só uma desaceleração modesta no declínio cognitivo em fases iniciais e ainda veio acompanhado de potenciais efeitos colaterais sérios, como edema, sangramento cerebral. Complicado. Então, se não é só o amiloide, para onde a pesquisa está olhando agora, no Alzheimer? A visão atual é muito mais multifatorial. A gente reconhece a importância de outros elementos, como os emaranhados de outra proteína, a tau. Ah, tal, sim. A neuroinflamação, problemas vasculares, alterações metabólicas. Muitos pesquisadores agora defendem o fim do que eles chamam de culto ao amiloide, sabe?
buscando uma abordagem que integre todos esses fatores para entender e tratar a doença de forma mais eficaz. Entendi. Uma visão mais holística, digamos. Exato. E isso, olha só, nos leva a outras descobertas sobre como o cérebro funciona de maneiras que a gente não esperava. Tipo o quê? Como a questão da memória. A gente sempre pensou nos neurônios como as estrelas do show, né? Mas parece que tem outros personagens importantes nesse processo. Exato. Uma descoberta fascinante de 2024, lá do Baylor College of Medicine, revelou que células que antes eram vistas mais como suporte, os astrócitos, que são um tipo de célula glial. Ah, células da glia. Isso. Elas também desempenham um papel ativo no armazenamento e na recuperação de memórias. Células de suporte, guardando memórias. Como assim? Como isso funciona? Bom, o estudo mostrou que esses astrócitos, que eles chamaram de astrogliócitos, eles se ativam durante o processo de aprendizagem. E parece que trabalham em conjunto com os neurônios, formando tipo umas unidades funcionais. Que interessante. E nos experimentos com camundongos, os pesquisadores conseguiram ativar artificialmente só os astrócitos específicos, aqueles associados a uma memória de medo. E o que aconteceu? Isso foi suficiente para disparar a lembrança desse medo nos animais, mesmo fora do contexto original. Caramba! Isso realmente muda o paradigma, né? A rede glial não é só coadjuvante, ela é parte integral do mecanismo da memória. Abre muitas portas, imagino. Muitas. Para investigar como a disfunção dessas células pode contribuir para doenças como Alzheimer e para pensar em terapias que atuem também sobre elas, não só nos neurônios. Isso conecta com outra ideia que está caindo por terra, né? Aquela de que o cérebro adulto é meio fixo, que não muda muito. As pesquisas recentes mostram o contrário, certo? Uma plasticidade incrível. Sem dúvida. A neuroplasticidade na vida adulta é um campo, assim, em ebulição. Um exemplo claro é a neurogênese adulta, a criação de novos neurônios. Mesmo depois de velho? Sim, um estudo referenciado em 2021 confirmou que o hipocampo, aquela área crucial para a memória, continua a gerar novos neurônios mesmo em pessoas muito idosas, até na faixa dos 90 anos. 90 anos? E qual a importância disso? Ter neurônios novos na velhice ajuda em que exatamente? Olha, o ponto-chave é que justamente pacientes com doença de Alzheimer mostram uma redução drástica nessa capacidade de gerar novos neurônios. Ah, Isso sugere fortemente que essa neurogênese contínua é vital para formar novas memórias e para manter a saúde cognitiva. E a descoberta, claro, abre a possibilidade de desenvolver terapias que estimulem esse processo para combater o declínio cognitivo. faz todo sentido. E não é só criar novas células, né? O cérebro também se reorganiza, as conexões mudam, correto? Perfeitamente. O cérebro adulto se reorganiza de formas notáveis. Pessoas que ficam cegas, por exemplo, podem passar a usar o córtex visual, a área que processaria a visão, para processar informações do tato ou da audição. É a chamada plasticidade crossmodal. Incrível. E a gente vê também em sobreviventes de AVC que, com reabilitação intensiva, o cérebro consegue recrutar áreas vizinhas ou até no outro hemisfério para compensar funções motoras ou de linguagem que foram perdidas. Isso é visível em exames de ressonância magnética funcional, o fMRI. É impressionante pensar que o cérebro tem essa capacidade de se religar dessa forma. Isso desmonta completamente aquela visão antiga de que, depois da infância, os circuitos estão definidos e pronto. Exatamente. Mostra que existem vias neurais latentes que podem ser ativadas ou fortalecidas com o estímulo certo. E o mais animador, eu acho, é que agora os cientistas estão buscando formas de induzir essa plasticidade terapeuticamente, como se fosse para reabrir janelas de aprendizado no cérebro adulto. Como no caso da terapia assistida por MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Os resultados pareceram bem promissores, né? Sim, muito. Um estudo de fase 3, publicado em 2021 pela MAPS, mostrou resultados impressionantes mesmo. 67% dos participantes com TEPT severo, que receberam MDMA junto com psicoterapia, entraram em remissão. Remissão? Quer dizer, curados. Basicamente, não preenchiam mais os critérios para o diagnóstico.
Isso comparado com 32% no grupo que recebeu placebo com a terapia. Nossa, é uma diferença enorme. É como se o MDMA criasse um estado cerebral temporário mais plástico e mais propício à conexão social também. Isso permite que a pessoa ressignifique memórias traumáticas num ambiente terapêutico seguro. E isso se aplica a outras substâncias também? Ouvi falar de estudos com psilocibina para depressão, por exemplo. O princípio é parecido, sim. A hipótese é que os psicodélicos clássicos, como a psilocibina dos cogumelos mágicos e o LSD, aumentam o que se chama de entropia neural. Entropia neural? O que é isso? Basicamente, eles parecem afrouxar padrões rígidos de atividade cerebral, sabe? Promovendo maior flexibilidade cognitiva e emocional. Ah, entendi. E isso pode ser especialmente útil para romper ciclos de pensamento negativo na depressão resistente ou padrões de comportamento em vícios. É uma aplicação direta do conhecimento sobre plasticidade para tentar remodelar circuitos cerebrais que estão, digamos, disfuncionais. Falando em estados cerebrais, isso nos leva a um dos maiores mistérios, né? A consciência. A gente avançou em entender o que acontece no cérebro quando estamos conscientes ou não. Sim, e alguns avanços são clinicamente muito relevantes. Usando tecnologias como o EEG de alta densidade e a fMRA, pesquisadores conseguiram detectar sinais sutis de consciência em pacientes que antes seriam classificados como em estado vegetativo ou coma. Sinais sutis. Como assim? Um estudo importante de 2019, lá da Universidade de Colômbia, mostrou que cerca de 15% desses pacientes demonstravam respostas cerebrais internas a comandos verbais. Tipo, o cérebro reagia, mesmo sem qualquer resposta motora externa. É o que chamam de consciência encoberta. Consciência encoberta. E detectar isso faz alguma diferença para o paciente? Muda alguma coisa? Faz uma diferença enorme no prognóstico. Nesse mesmo estudo, 41% dos pacientes que mostraram esses sinais de consciência encoberta eventualmente recuperaram algum nível de responsividade externa. Quase metade. Exato, comparado com apenas 10% daqueles que não mostraram esses sinais. Isso está mudando a prática clínica. A neurotecnologia passa a ser usada não só para um diagnóstico mais preciso, mas também para tentar estabelecer formas básicas de comunicação, o que impacta, claro, as decisões sobre tratamento e cuidados. Lembro de ter lido sobre um caso impressionante em 2022, de um homem completamente paralisado por ELA, esclerose lateral amiotrófica. Ah, sim, um caso notável. Esse paciente estava em estado locked-in total, quer dizer, incapaz até de mover os olhos. Nossa, mas ele conseguiu se comunicar soletrando palavras bem devagar, tipo um caractere por minuto usando um implante cerebral que decodificava os sinais neurais dele enquanto ele só imaginava movimentos. Que coisa incrível, uma prova de que a mente estava lá. Foi uma demonstração poderosa de que a consciência pode persistir mesmo com a perda quase total de controle motor, e que a tecnologia pode ajudar a transpor essa barreira. E quanto à consciência em pessoas saudáveis? O que diferencia o cérebro acordado do cérebro dormindo ou anestesiado? A gente sabe mais sobre isso? Esse é um campo de pesquisa muito ativo. Existem várias teorias competindo para explicar a base neural da consciência, sabe? Quais, por exemplo? Algumas focam em como a informação se torna globalmente acessível no cérebro, como a teoria do espaço de trabalho global. Outras enfatizam a capacidade do cérebro de integrar a informação de diferentes partes, como a teoria da informação integrada. E o interessante é que agora temos ferramentas para testar essas ideias. Por exemplo, uma medida chamada Índice de Complexidade Perturbacional, ou PCI. PCI. Isso. Usa estimulação magnética transcraniana e EEG para avaliar a complexidade das respostas cerebrais. E já consegue diferenciar objetivamente estados como vigília, sono profundo, anestesia. Fascinante. E tem os debates, né? Quais áreas são cruciais? O córtex pré-frontal é sempre necessário? Ou a atividade em áreas sensoriais posteriores já bastaria para a experiência consciente? E tem uma teoria mais recente, bem intrigante, a teoria da memória da consciência, a MTOC.
Memória da consciência. Que propõe que a experiência consciente é, na verdade, um tipo de memória de curtíssimo prazo sobre o que acabou de acontecer, como se a consciência fosse a memória do presente. Uau, complexo, mas com implicações práticas, imagino, como monitorar melhor a anestesia ou entender distúrbios de consciência, né? Exatamente. E a tecnologia parece ser a chave para muitos desses avanços, não é mesmo? Com certeza. A tecnologia está nos dando uma visão sem precedentes do cérebro em ação. Um exemplo fantástico surgiu em 2019 com o uso de fMRI ultra rápida. Eu vi algo sobre isso. Pela primeira vez, conseguiram visualizar o chamado sistema linfático funcionando no cérebro humano durante o sono. Sistema linfático. O que é isso exatamente? Parece nome de encanamento. E é quase isso. Imagine um sistema de limpeza cerebral. Durante o sono profundo, ocorrem ondas de líquido céfalo-raquidiano, o LCE, que literalmente lavam o cérebro, fluindo pelos espaços ao redor dos vasos sanguíneos. Uma lavagem cerebral, literalmente. Basicamente, e essa lavagem é sincronizada com as ondas elétricas lentas da atividade neural e com as pulsações do fluxo sanguíneo. Essa visualização direta confirmou que o sono tem uma função restauradora crucial: limpar toxinas que se acumulam durante o dia. Incluindo aquela proteína do Alzheimer, a beta-amiloide. Exatamente, incluindo a beta-amiloide. Então meu cérebro faz uma faxina enquanto eu durmo. Isso conecta diretamente a qualidade do sono com a prevenção de doenças neurodegenerativas. Que demais! É isso aí. É uma demonstração clara da integração entre atividade neural, sistema vascular e fluidos cerebrais para a manutenção da saúde do cérebro. Algo que só a tecnologia de imagem avançada nos permitiu ver em humanos. Incrível. E além de visualizar, a tecnologia está permitindo interagir com o cérebro de formas novas, como as interfaces cérebro-máquina, as ICMs. Sim, as ICMs implantáveis estão avançando rapidamente, além daquele caso de comunicação do paciente com ela que a gente mencionou. Já vimos relatos em 2021 de pessoas tetraplégicas conseguindo controlar braços robóticos ou exoesqueletos só com pensamento. E projetos ambiciosos como o da Neuralink receberam aprovação regulatória em 2023 para iniciar testes em humanos. O objetivo é criar conexões de alta largura de banda entre o cérebro e computadores. O potencial parece enorme para restaurar funções perdidas, movimento, comunicação. Mas você mencionou antes que a tecnologia pode ir além da restauração, talvez até aumentando a cognição. Como assim? Esse é um território emergente e, fascinante. Um exemplo é o desenvolvimento da primeira prótese de memória funcional em humanos. Foi demonstrada numa colaboração entre a Wake Forest e a USC e reportada em 2024. Prótese de memória, isso soa como ficção científica. Como funciona? Eles usaram estimulação elétrica personalizada no hipocampo de pacientes com epilepsia e conseguiram melhorar a capacidade deles de lembrar imagens específicas. Melhorar quanto? O ganho médio na acurácia da memória foi de 22%, mas chegou a quase 40% nos participantes que já tinham déficit de memória antes do estudo. Quase 40%. É muita coisa. É como se a estimulação ajudasse a codificar ou a consolidar a memória de forma mais eficaz. Quase um pendrive neural, como você disse, reforçando memórias específicas. Impressionante. E existem formas não invasivas de fazer algo parecido? Sem precisar de implante? Sim, existem. Técnicas como a TACS, que é a estimulação transcraniana por corrente alternada, estão sendo exploradas para isso. TACS. Um estudo publicado na Nature aplicou TACS em idosos entre 65 e 88 anos. Foram só 20 minutos durante 4 dias seguidos. E o resultado? Observaram melhoras significativas tanto na memória de trabalho, de curto prazo, quanto na memória de longo prazo. E durou? Sim. O interessante é que esses ganhos persistiram por pelo menos um mês depois que a estimulação acabou. E os indivíduos que tinham pior desempenho cognitivo no início foram os que mais se beneficiaram. Isso abre portas muito promissoras para a reabilitação cognitiva, então.
E talvez até para aprimoramento em pessoas saudáveis. Potencialmente sim, embora ainda precise de muito mais pesquisa, claro. Mas a direção é essa. E a inteligência artificial nisso tudo, como ela entra nessa história? A IA está se tornando uma ferramenta poderosíssima para decodificar a atividade cerebral. Em 2022, pesquisadores usaram IA para reconstruir imagens visuais que as pessoas estavam vendo só analisando os padrões de fMRI delas. Reconstruir o que a pessoa via só pelo cérebro? Conseguiram decodificar frases inteiras que voluntários estavam pensando silenciosamente. Usaram modelos de linguagem parecidos com os que a gente vê em chatbots, treinados com dados de fMRI. Decodifica pensamento. A fronteira entre mente e máquina está realmente ficando tênue. Muito tênue. E tudo isso, essa tecnologia, essa plasticidade, reforça a ideia de que o cérebro não é uma ilha, né? Ele está conectado com o resto do corpo de maneiras que talvez a gente subestimasse antes. Sem dúvida alguma. Essa é outra mudança de paradigma fundamental dos últimos anos. Entender o cérebro dentro do contexto sistêmico do corpo. Uma descoberta-chave, que foi feita inicialmente em 2015, mas consolidada nos anos seguintes, foi a identificação de vasos linfáticos nas meninges. Vasos linfáticos? No cérebro? Antes, a gente acreditava que o cérebro era imunologicamente privilegiado, ou seja, meio isolado do sistema imune do resto do corpo. E qual a importância desses vasos linfáticos cerebrais? O que mudou? Eles representam uma conexão direta entre o cérebro e o sistema imunológico. Agora a gente sabe que falhas nessa drenagem linfática podem contribuir para o acúmulo de toxinas, como o beta-amiloide, Ah, ele de novo. e para a inflamação crônica que a gente vê em doenças como Alzheimer. Além disso, células imunes que moram ali nas meninges podem monitorar o que acontece no cérebro e influenciar funções como humor e cognição. Então tem uma via de mão dupla cérebro-imunidade. Exatamente. A neuroimunologia, o estudo dessa interação, se tornou um campo central. A visão moderna é de um contínuo neuroimune. Inflamação no corpo pode afetar o cérebro e o cérebro pode afetar a resposta imune. Isso inclui a famosa conexão intestino-cérebro, imagino. Com certeza. O eixo intestino-cérebro é outra área de intensa pesquisa. A gente sabe que existem diferenças na composição da microbiota intestinal, as bactérias que vivem no nosso intestino, entre pessoas saudáveis e aquelas com condições como depressão, ansiedade, autismo e até Parkinson. Mas isso é correlação, né? Não prova que o intestino causa essas coisas. Certo. Mas estudos em animais foram além da correlação. Fizeram experimentos de transplante de microbiota fecal. Transplante de... Fezes. Parece estranho, mas é uma forma de testar causalidade. Mostraram que camundongos que receberam amostras de fezes de pacientes humanos deprimidos passaram a exibir comportamentos semelhantes à depressão. Caramba! Quer dizer que as bactérias do intestino podem realmente influenciar o humor e o comportamento? Qual o mecanismo? Os mecanismos ainda estão sendo desvendados, né? Mas parecem envolver várias vias. As bactérias produzem metabólitos que podem viajar pelo sangue até o cérebro. Algumas delas produzem neurotransmissores. Estima-se que uma parte significativa da serotonina do corpo seja produzida no intestino. No intestino, não no cérebro. Uma parte considerável, sim. E a microbiota regula fortemente o sistema imunológico, que, por sua vez, como a gente falou, influencia o cérebro. E em humanos já tem aplicação disso. Em humanos, a pesquisa ainda é mais preliminar, mas alguns estudos com probióticos específicos mostraram efeitos modestos na redução de sintomas depressivos. E tem pesquisas iniciais investigando se modular a microbiota poderia ajudar na cognição em idosos ou em pacientes com Alzheimer. Isso aponta para o potencial de intervenções no estilo de vida, como a dieta, para impactar a saúde cerebral. Faz sentido. E outros sinais do corpo que o cérebro percebe? Aquela tal da interocepção. Sim, a interocepção, a capacidade do cérebro de sentir o estado interno do corpo também é crucial. Sabemos que os ritmos cardíacos podem influenciar nossa atenção e níveis de ansiedade. Hormônios liberados por outras partes do corpo
Por exemplo, a irisina, produzida pelos músculos durante o exercício, mostrou em modelos animais ter potencial para estimular a neurogênese no hipocampo. Exercício ajudando a criar neurônios? Parece que sim. E claro, o impacto do sono, que já mencionamos em relação à limpeza cerebral, é um exemplo perfeito dessa conexão corpo-cérebro para a saúde cognitiva. Então a mensagem final é que cuidar do corpo é, fundamentalmente, cuidar do cérebro. Não dá para separar. Essencialmente, sim. Tudo isso reforça uma abordagem integrada da saúde cerebral. Na prática clínica, isso se traduz não só em novas pesquisas, como testar anti-inflamatórios para certos tipos de depressão, Certo. mas principalmente em reforçar recomendações que a gente já conhecia, mas agora com uma base científica mais sólida. A importância fundamental do exercício físico regular, do sono de qualidade e de uma dieta equilibrada para otimizar a função cerebral ao longo de toda a vida. Com toda essa plasticidade, com essas novas tecnologias, será que nossos limites cognitivos, tipo memória, atenção, inteligência, são tão fixos quanto a gente pensava? Dá para melhorar? Essa é a fronteira atual, né? Explorar o potencial de aprimoramento cognitivo. No caso da memória, além das técnicas de estimulação cerebral que a gente já citou, como o TAX e a prótese neural, estão sendo desenvolvidos algoritmos de machine learning que tentam prever, com base na atividade cerebral, quando uma informação está prestes a ser esquecida, para então intervir no momento ideal e reforçar a consolidação daquela lembrança. Uma espécie de neurofeedback para a memória? Exato, quase isso. E a atenção? Dá para treinar o foco de forma eficaz? Parece que sim. Um exemplo interessante é aquele videogame, o Endeavor XC, que em 2020 recebeu aprovação da FDA lá nos Estados Unidos como tratamento para crianças com TDAH. Um videogame como remédio? Estudos mostraram que o jogo, que foi projetado especificamente para isso, melhorou medidas objetivas de atenção sustentada numa porcentagem significativa das crianças. Que legal. 83% tiveram alguma melhora e 36% melhoraram substancialmente. O neurofeedback, que treina a pessoa a modular as próprias ondas cerebrais, também mostra algum potencial, embora ainda haja debate sobre a eficácia geral. E técnicas como a TDCS, outra forma de estimulação não invasiva, estão sendo testadas para reduzir a fadiga mental em profissões que exigem muita concentração. E quanto a habilidades mais complexas como criatividade ou inteligência? A gente sempre achou que eram mais estáveis ao longo da vida, né? Mesmo aí, a visão está mudando um pouco. Estudos de neuroimagem estão começando a identificar padrões de atividade cerebral associados a estados criativos. Por exemplo, uma menor filtragem pelo córtex pré-frontal e maior comunicação entre redes neurais que a gente usa para sonhar acordado e para o controle executivo. Interessante. E intervenções como meditação ou treinamentos específicos em pensamento divergente buscam justamente cultivar esses estados cerebrais. E sobre a inteligência, um estudo longitudinal de 2021, que acompanhou adolescentes, sugeriu que atividades como aprender a tocar um instrumento ou adquirir fluência numa segunda língua por um período prolongado, Tipo mais de 2 anos, né? isso, se correlacionaram com aumentos pequenos, mas estatisticamente significativos, no QI. O que desafia aquela noção de que o QI é totalmente fixo depois de certa idade. Caramba! As implicações de tudo isso parecem enormes. Para tudo. São imensas, realmente. Na educação, reforça a ideia do aprendizado contínuo ao longo da vida, né? Aproveitando a plasticidade cerebral. Na saúde mental, abre novas perspectivas terapêuticas que vão além da farmacologia tradicional. Como os psicodélicos, a neuroestimulação. Exato. As terapias assistidas por psicodélicos, a neuroestimulação, as intervenções digitais baseadas em biofeedback e no campo do desempenho humano, vislumbra-se a possibilidade de uma engenharia cognitiva. Engenharia cognitiva? Claro que com muitas questões éticas a serem discutidas, né? Mas com o potencial de ajudar desde profissionais a manterem um estado de alerta, até idosos a preservarem sua independência por mais tempo com o auxílio de estimuladores cognitivos. Uau!
Que panorama incrível dessas descobertas recentes. Fica muito claro que a nossa compreensão do cérebro passou por uma transformação radical, hein, nesses últimos 5 anos. Mudou bastante. Ele se revela muito mais dinâmico, profundamente conectado ao corpo e surpreendentemente plástico, mesmo em fases mais tardias da vida. E a tecnologia está sendo um motor impressionante para acelerar tudo isso. Com certeza. Então, o que levar dessa nossa conversa toda? Parece que estamos repensando profundamente como entendemos e tratamos condições neurológicas e psiquiátricas, desde Alzheimer e depressão até o TPT. Sim. Estamos descobrindo novas maneiras de aprender e de manter a mente ativa, mais afiada. E talvez o mais profundo de tudo, estamos começando a investigar os fundamentos da própria consciência de uma forma muito mais concreta, palpável. É verdade. E olhando para o futuro, toda essa capacidade crescente de não apenas observar, mas de interagir com o cérebro, decodificar pensamentos, aprimorar memória, modular atenção, nos coloca diante de uma reflexão importante, eu acho. Qual seria? Que tipo de diálogo nós precisamos ter, como sociedade, sobre o uso dessas ferramentas tão poderosas? Como podemos garantir que esses avanços extraordinários sejam usados para expandir o potencial humano de forma justa, de forma benéfica, sem criar novas formas de desigualdade ou, quem sabe, até de controle? Uma questão ética fundamental. Fica a reflexão, né? Algo para se pensar.